Olá pessoal, em mais uma aula hoje, dessa vez, continuando o conteúdo Mudanças de Estado Físico. É uma aula destinada para o 9º ano do ensino fundamental da Escola Dom Avelar, Brandão Vilela, no povoado de Terra Branca, Riachão do Jacuípe, Bahia. Então a gente inicia mais uma aula dando continuidade a este conteúdo, por isso que colocamos como parte 2. Então vamos lá iniciar. Bom, esse conteúdo, só para a gente relembrar, está na página 26 a 29 do livro didático e vamos seguir. Hoje veremos os fenômenos que são relacionados às mudanças de estado físico, já que na aula passada nós vimos o que é temperatura, o que é calor, quais são os estados físicos da matéria, os nomes de cada mudança, o porquê que ocorre esta mudança. E hoje vamos ver os fenômenos, relacionados a essas mudanças de estado físico. O primeiro fenômeno apresentado aqui é a chuva. Então, a gente vai explicar aqui como é que ocorre de maneira rápida e simples a chuva. Primeiro, as águas que estão acumuladas no estado líquido, veja aqui, elas vão passar pelo processo de evaporação, que é uma mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então elas vão evaporar, certo? Ela vai evaporar, que é uma vaporização. Aí depois vem a formação das nuvens. Para formar as nuvens, haverá o processo de condensação, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, também chamado de liquefação. Aí as nuvens são formadas e aí haverá a precipitação, o acúmulo de água nas nuvens, e elas vão se precipitar. Então esse aqui é o processo de formação da chuva. Então ocorre aqui a evaporação e a condensação, duas mudanças de estado físico. O segundo fenômeno é a neblina, também conhecido como sereno aqui no Nordeste. A neblina é uma formação que ocorre a mudança do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, a água presente no estado gasoso na atmosfera, nas partes baixas, próximo ao solo, ao resfriar, a temperatura abaixar, então aquela água em estado gasoso ela vai passar para o estado líquido, que é uma neblina, uma serena. Aí a gente pergunta, mas espera aí, é líquido ali? Sim, são pequenas gotículas, tanto é que se você ficar muito tempo exposto à neblina, você simplesmente irá se molhar. Então essa é a formação da neblina. Geada, que ocorre mais na região sul do país. A geada ela é semelhante à neblina. Agora o que acontece? Enquanto a neblina, a água ela passa do estado gasoso para o estado líquido, isso aí é uma condensação, uma liquefação. Na geada, ela está passando para o estado sólido. Ela passa do estado líquido para o estado sólido, vai mais além, porque a região é mais fria, a temperatura é mais baixa, e aí passa para o estado sólido. Então isso aqui já é uma solidificação. Esse processo é chamado de geada. Aqui outra imagem aqui de geada, são partículas de água sólida, passou do líquido para o sólido. E o granizo? O granizo, a chamada chuva de granizo, o processo é semelhante, só que em vez de ocorrer das partes baixas da atmosfera, ou seja, junto ao solo, isso ocorre nas nuvens. A água ela passa do estado líquido para o estado sólido. Isso aqui é uma solidificação. E aí cai literalmente gelo. Olha aqui o tamanho que vocês podem observar. Então é um processo de resfriamento da temperatura, a temperatura baixa, só que quando isso ocorre junto ao solo, isso aí já vai ser geada. Quando ocorre nas nuvens, no momento da precipitação, ou seja, quando a nuvem está desaguando, então isso aí já é granizo, é chamada chuva de granizo. Agora, a gente viu até agora os processos ocorridos
pela influência da temperatura. Agora vamos ver pela influência da pressão, a pressão atmosférica. Antes de nós observarmos isso aqui, veja só, explicar para vocês o processo da pressão. O que é uma pressão atmosférica? O nome já diz, né? É a pressão exercida pelo ar. Quanto mais partículas, moléculas de ar existente em uma região, mais pressão ela exerce. Essa pressão nós vamos ver na imagem daqui a pouco, em que ela exerce em toda... se você, no caso, você como ser humano, aqui nesse momento estamos recebendo pressão atmosférica por toda a nossa região do corpo. Então essa pressão ela existe de acordo com a quantidade de moléculas de ar existente no local. Então a gente vê nessa imagem, quando a pressão diminui, né? Quando a pressão diminui, a água ou qualquer outra substância, qualquer outra matéria, ela vai passar do estado sólido para o estado líquido, é um processo de fusão, e depois do estado líquido para o estado gasoso, é um processo de vaporização. Isso na diminuição da pressão. Então, uma substância para ela passar de sólida para líquido e de líquido para gasoso, se tratando de temperatura, ocorre com o aumento da temperatura. Se tratando de pressão, ocorre com a diminuição da pressão. Certo? E para passar de gasoso para líquido e de líquido para sólido, isso ocorre em duas situações, ou com o aumento da temperatura ou com a diminuição da pressão. Veremos melhor essa influência da pressão nas imagens seguintes. Olha só. Aqui nós temos a representação das moléculas de ar. Então, nessa região aqui da parte baixa, existem muitas moléculas de ar. Consequentemente, a pressão atmosférica é maior. Na parte mais alta, existem poucas moléculas de ar. Consequentemente, a pressão atmosférica é menor. Então, quanto maior for a altitude, menor será a pressão atmosférica. Então, essa altitude é essa relação de altura a partir do nível do mar, né, para cima, claro, a altura para cima, do nível do mar. Então, quanto maior for a altitude, menos moléculas de ar tem, a pressão é menor, a pressão atmosférica. Quanto mais baixa for a altitude, existem mais moléculas de ar, consequentemente, a pressão atmosférica é maior. Então, quanto mais você sobe, mais a pressão atmosférica ela vai diminuindo. Isso a gente vê muito em comparações com cidades. Por exemplo, aqui, ó, veremos essas cidades. Olha só, aqui nós temos 5 cidades. Santos ela está ao nível do mar. A altitude ela é medida em metros. Olha só. Então, Santos, nível do mar, altitude 0. São Paulo, aqui São Paulo. São Paulo ela já se encontra a 750 metros de altitude. Então, ela vai subindo. Brasília, capital do Brasil, já está a 1.100 metros de altitude. E isso sempre a gente lembra, a partir do nível do mar, subindo a altitude, então 1.100 metros. Quito, que é a capital do Equador, está a 2.850 metros. E La Paz, na Bolívia, a capital da Bolívia, 3.600 metros. Então, quanto mais elevada for a altitude, menor será a pressão. Então, essa influência de pressão, ela vai exercer diretamente com a mudança de estado físico. Então, quando a pressão diminui, vamos dar exemplo aqui da água, a fervura da água, a água entrar em ebulição. Quanto menor for a pressão, mais rapidamente ela entrará em ebulição. E aí fará uma relação direta com a temperatura. Olha só, como nós vimos, uma água para ela ferver, ou seja, para entrar em ebulição, ao nível do mar, ela entra em ebulição com 100 graus. Então, isso ocorre lá em Santos. Uma água ela vai ferver, ela vai entrar em ebulição com 100 graus. Só que, como São Paulo, observe, como São Paulo a altitude é mais elevada, então essa temperatura para a água entrar em ebulição vai ser menor, 98 graus. Brasília, uma água ferverá com 96 graus. A partir daqui, Quito, no Equador, olha só, 93 graus. E La Paz, na Bolívia, 90 graus. Então é bem interessante você comparar ao nível do mar, uma água ferve com 100 graus e lá em La Paz uma água ferve com 90 graus. Ou seja, lá em La Paz se economiza mais gás, né? Mais bujão de gás. Por quê? Porque a água ela vai ferver mais rapidamente. Não vai levar tanto tempo quanto aqui. Então isso ocorre por causa da influência da pressão.
a gente pode ver aqui nessas imagens, olha só como eu falei. Então, essas setas representam a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela ocorre em todos os lados de um objeto. Não importa qual seja esse objeto, né? Se é casa ou corpo humano. Então, existe uma pressão, uma força do ar. Então, essa força ela vai exercer, olha só, sobre as moléculas. Então, uma substância no estado sólido, mesmo que não haja mudança de temperatura, mas se houver uma mudança de pressão, ou seja, se a pressão dá uma diminuída, então ela vai, na nossa linguagem popular, ela vai aliviar, né, essa força exercida sobre as moléculas. E aí, como alivia essas forças, as moléculas vão se movimentar um pouco mais rápido e aí vai passar para o estado líquido. Se a pressão continuar diminuindo, ela passa para o estado gasoso. Então é isso que ocorre. Uma curiosidade, quando a gente fala assim, o que ocorre com o astronauta se ele, lá na estação espacial, ele retira o uniforme, retira aquela roupa espacial. A nossa primeira ideia que vem à cabeça é que ele vai morrer por falta de ar. Só que antes dele morrer por falta de ar, ele simplesmente vai se vaporizar. Porque como lá não tem ar, ou seja, se não tem ar, não tem pressão atmosférica. Se não tem pressão atmosférica, então não existe essa força que faz com que as moléculas fiquem juntas. Então simplesmente o corpo ele vai vaporizar instantaneamente. Tirou a roupa de astronauta, já era. Ele se vaporiza instantaneamente por falta da pressão atmosférica. Só uma curiosidade. E aí essa influência da pressão, olha só que a gente pode ver, ó, nível do mar, uma água, como a gente viu, ferve a 100 graus, aí vai subindo, ó, 610 metros, a 98 graus, até chegar lá em 90 graus, aquela temperatura ferve. Então, quando a gente faz uma comparação aqui, uma casa que está aqui ao nível do mar e uma casa que está aqui mais elevada, a casa que está, quanto mais acima do nível do mar, quanto mais altitude tiver, mais a água ferverá com a menor temperatura, logo economizará mais gás. E aí um dado interessante é o funcionamento da panela de pressão. Como é que funciona uma panela de pressão? O nome já diz, né? Então essa panela de pressão, o nome pressão não é à toa, aqui se refere à pressão atmosférica. Como a gente vê, com uma água ela vai entrar, observe, aqui é o alimento, digamos que seja batata. Para um alimento cozinhar, quanto maior a temperatura, mais rapidamente aquele alimento amolece. O processo de amolecimento é o cozimento. Então, uma água, como nós vimos, você adiciona a água para fazer com que o alimento ele vai amolecer, vai cozinhar. Então, essa água ela vai ferver com 100 graus, como nós vimos. Com 100 graus ela entra em ebulição. E ela começa se for uma panela normal, ela vai entrar no estado gasoso, e aí precisa que a pessoa vá adicionando mais água. Mas nunca passa de 100 graus. Então, dentro da panela de pressão, ocorre o seguinte fenômeno. A pressão atmosférica dentro da panela ela vai aumentar. Se aumenta essa pressão, já que ela é totalmente lacrada, só existe só as válvulas, né, de escape, então a pressão dentro da panela ela vai aumentar muito. Essa pressão que aumenta dentro da panela vai forçar a água a não entrar em ebulição com 100 graus. Então essa água aí, ela em média, dentro da panela de pressão, ela entra em ebulição com 120 graus. Então a água ela está mais quente, é uma temperatura maior. Então se a água está com temperatura maior, observe a comparação, 100 graus para 120. Na panela normal 100 graus, na panela de pressão 120. Então se a água está com temperatura maior, o alimento irá cozinhar mais rapidamente. E isso ocorre porque pela força da pressão atmosférica exercida sobre a água, que não deixa a água ferver, entrar em ebulição com 100 graus. Ela só entrará em ebulição com 120 graus. Fica mais quente, o alimento ele vai cozinhar mais rapidamente. Tanto é que quando a panela começa a fazer aquele barulho, a apitar, é porque a água está entrando em ebulição. Ali é o vapor de água passando pelas válvulas, né? Pela válvula com pino. Esse é o procedimento de uma panela de pressão. Então a gente está encerrando aqui a aula. A atividade para hoje ela está na página 29 do livro de vocês, de olho no tema. Lá vocês vão ver no cantinho inferior direito da página, lá vocês vão ver duas questões, de olho no tema. E na página 30, a questão 5. Então são 3 questões, portanto, que vocês vão copiar
no caderno de vocês e responder. E aí, caso tenha alguma dúvida, já sabe como é que é. Entre em contato com a gente no privado. Entre em contato, a gente responde para vocês. E ao terminar, tira a fotografia e manda para o WhatsApp. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.